trimestre da Palavra de Deus, primeiro trimestre de 2023. O assunto da nossa lição, todo o tema: aviva, ó Senhor, a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Essa lição aqui, que você possa ver, é ela que nós estamos estudando nesse trimestre, então, importante. E hoje nós estamos de posse da lição de número 3, 15 de janeiro de 2023. O assunto da lição é o avivamento no Novo Testamento. Texto áureo da nossa lição. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, a quem é que te diz dar-me de beber, e tu lhes pediria e ele te daria água viva. João 4, versículo de número 10. Ou seja, verdade prática diz: a palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história. É lindo isso, porque a palavra de Deus ela vai revelar raízes que promovem esse verdadeiro avivamento. Na lição passada, nós estudamos sobre o avivamento no Antigo Testamento e hoje nós falaremos do avivamento no Novo Testamento. É importante que os ouvintes, os alunos e professores possam também falar na sua classe que sempre houve a necessidade de um avivamento. Ao longo da história da igreja e do povo de Deus, sempre se fez necessário um avivamento para que nós possamos assim estarmos inteirados naquilo que Deus tem estabelecido para o seu povo como propósito, como promessa. A leitura bíblica em classe, ela está em João capítulo 4, do verso 7 ao 15. Todos nós conhecemos essa história da mulher de Samaria, a mulher samaritana, onde o Senhor ali dialogou com aquela mulher e estava quebrando um tabu que havia entre judeus e samaritanos. A introdução da nossa lição diz: nessa lição teremos um panorama geral a respeito do avivamento no Novo Testamento. Estudaremos o avivamento trazido por Cristo mediante aos homens comissionados por Ele para proclamar a mensagem das boas novas para Israel. É importante que essa lição ela vai trazer uma abordagem de como Deus ele utiliza, ele usa homens, mulheres ao longo da história da igreja para trazer-nos um avivamento, um despertamento, para trazer essa volta aos princípios. Porque avivamento é isso, é você voltar aos princípios, à leitura da palavra, à oração, ao evangelismo, está fazendo discípulo. Isso é avivamento. Isso é caracterizado como o verdadeiro avivamento. É quando nós voltamos para o princípio, é quando nós estamos fazendo de fato aquilo que a palavra de Deus ela tem nos ensinado, ela tem nos mostrado para que nós venhamos fazer. E o comentarista ele diz: ao longo da história, nessa lição nós vamos falar a respeito de pessoas que Deus tem utilizado, essas pessoas como verdadeiros instrumentos para trazer a palavra de Deus, para instruir, para levar as pessoas a uma vida santa diante do Senhor. Esse é o propósito, trazer esse avivamento, é levar as pessoas de fato buscar a Deus.
ela entregar as suas vidas, está integrada na obra, fazendo a vontade do Senhor. Esse é o propósito. Deus, ele sempre está à procura deste homem, que ele esteja disposto a exercer o que Deus tem colocado nas suas mãos, que ele venha desenvolver bem esse ministério. Observe que o primeiro ponto, ele diz assim, o avivamento nos evangelhos. Olha só, o Novo Testamento é a revelação última de Deus para o mundo. Abordamos primeiramente o avivamento em João, pois sua mensagem é a mais objetiva da parte de Cristo para uma missão gloriosa entre os homens. O avivamento em João. O Evangelho de João, ele foi escrito entre os anos 80 e 95 depois de Cristo. Sua abordagem ela é diferente dos outros 3 evangelhos. Daí não consideramos esse evangelho um livro sinótico. No encontro de Jesus com a mulher samaritana, uma água diferente revelada aos homens. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água e jorra para a vida eterna. João 4,14. Isso é lindo. Porque João, ele traz uma linguagem diferente dos outros evangelhos, mostrando exatamente o propósito de Cristo inserido no seu livro. É por isso que ele não é considerado um evangelho sinótipos, como Mateus, Marcos e Lucas. João, ele é diferenciado, ele traz exatamente o propósito do Messias. João só está registrado 7 milagres de Jesus, justamente abordando, comprovando quem de fato Jesus é. E é importante que João ele traz especificamente aqui os ensinos de Jesus, a profundidade, a clareza desses ensinos para que as pessoas elas pudessem ser basiladas por eles e viver. Por exemplo, ele traz aqui a narrativa aqui de Jesus e a mulher samaritana. Ele oferece uma água completamente diferente que despertou naquela mulher a curiosidade de querer experimentar. Jesus disse, olha, se tu beber dessa água, tu tornará a ter sede. Jesus está dizendo, você vai ter que retornar a esse poço para tirar água. Mas, porém, a minha proposta é muito superior. Mas se você pedir, quem te pede de beber, e ele lhe daria água viva. E o que Jesus ele fala, ele diz assim, olha, da água que eu lhe der, se fará em você uma fonte e jorra para a vida eterna. Da água que eu lhe der, nunca mais tu terás sede. Então ela pediu para o Senhor dessa água. Então aqui, esse capítulo, ele mostra uma obra redentora de Cristo, a eficácia dessa obra. Quem bebe dessa água nunca mais terá sede, da água que Cristo oferece, nunca mais terá sede, mas pelo contrário, se fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Essa é a eficácia do Evangelho. O segundo item fala assim, um avivamento em Mateus e depois ao mundo, que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento, por meio dos profetas. Assim, Mateus revela o real avivamento que o mundo poderia vivenciar. Então, isso aqui é o propósito do Evangelho, segundo escreveu Mateus. É revelar para o mundo a obra do Messias. Quem, de fato, as Escrituras no Antigo Testamento, que era sombra, que apontava para o futuro, Mateus escreve para os judeus dizendo, olha, aquele que veio, que foi rejeitado por muito, de fato ele é o Messias. Ele é o Messias esperado. Então, Messias, ele é o Filho de Deus. Ele é o Verbo encarnado.
O avivamento em Marcos. No Evangelho de Marcos, Jesus é apresentado como servo em 3 aspectos. Então, Marcos ele já descreve Jesus aqui como servo, o servo sofredor. Jesus é apresentado em Marcos como aquele que veio para servir, como aquele que veio dar a sua vida na condição de servo. Eu fui humilhado até a morte, morte de cruz. E esse é mas só que esse servo, ele apresenta aqui como servo em 3 aspectos. Primeiro, Jesus ele se apresenta como servo, mas ele mostra Jesus como um servo vencedor sobre as enfermidades, sobre os demônios e as forças da natureza, e sobre também a morte. É um servo que veio para servir, mas esse servo tem poder e autoridade sobre os demônios, enfermidades, sobre a natureza e a morte. Então Marcos ele traz essa ideia de um servo, mas de um servo sofredor, mas de um servo também que venceu, que ressuscitou no 3º dia. Quarto diz assim, um avivamento em Lucas. Essa narrativa de Lucas, esse documentário que Lucas faz, claro, pesquisando em Mateus e em Marcos, nós vamos ver o que Lucas apresenta a respeito de Jesus e trazendo, mostrando esse avivamento, essa mudança, esse despertar dos seus leitores para submeter ao senhorio de Cristo. Apresenta os milagres de Jesus, mas ele também aborda aqui os ensinamentos de Jesus. Como deve viver um cristão, como esse cristão deve se posicionar, como é que ele tem que submeter a esse senhorio e viver em obediência ao Senhor. Só possamos viver um avivamento pleno se tivermos como base as Escrituras, tivermos como base a palavra de Deus, na doutrina dos apóstolos. Ela é a base do ensinamento, ela é a base dessa sustentação doutrinária da Igreja do Senhor nos dias atuais. Se fugirmos destes princípios, podemos estar pregando qualquer uma outra coisa, menos um evangelho genuinamente bíblico. É aquele que está fundamentada na doutrina dos apóstolos, porque os apóstolos aprenderam de Cristo e a Igreja de Cristo, dando sequência a essa obra, ela prega, ela divulga o evangelho, os ensinamentos de Jesus nesta palavra. Por isso que o Evangelho de Lucas, o médico amado, é considerado o Evangelho do Filho do Homem. Pelos estudiosos, nenhum outro evangelista retrata tão bem a humanidade de Jesus. Lucas registra o nascimento singular do Salvador, bem como a mensagem dos anjos aos pastores, um novo tempo que chegava para Israel. O mundo era o avivamento enviado dos céus. Isso é importante. Como Lucas descreve Jesus? Lucas descreve Jesus como o Filho do Homem. Ele mostra Maria, José, ele mostra ali Jesus nascendo em uma manjedoura. Ele mostra os 3 reis magos visitando Jesus, fazendo ali dando seus presentes. O anjo aparece no campo para os pastores que estão ali pastoreando as suas ovelhas, falando de um novo tempo, falando de um tempo de grande alegria, porque o Salvador tinha nascido. E ali nós vimos Jesus da forma mais simples possível,
Um rei que nasce em uma manjedoura. Um rei que nasce em um ambiente tão humilde, tão simples. Ele mostra essa humanidade de Cristo. E isso é importante porque o nosso Cristo veio de uma forma simples e humilde, e é isso que ele exige dos seus leitores, dos seus filhos, dos servos. Sejam simples, humildes, coração humilde, coração aquebrantado, para que o Espírito Santo ele possa nos moldar, para que Deus ele possa encontrar em nós a liberdade devida, para que ele possa operar e nos avivar. Porque se não tiver um coração simples e humilde, o Senhor não vai habitar de forma nenhuma. É por isso que há uma necessidade de um esvaziar de nós mesmos, da nossa autossuficiência, da nossa prepotência, da nossa arrogância. Jesus ele dá um exemplo de como devem ser os seus servos, para que ele venha agir, para que ele venha operar. E o segundo ponto, ele diz assim: o avivamento nos Atos dos Apóstolos. Aí a gente observa que é uma sequência. O avivamento, nós temos que ter bastante atenção, e o professor explicando na classe, a proposta de Deus não é para viver momentos de avivamento. A proposta de Deus é para que nós venhamos ser avivados. É contínuo. Não é algo transitório, não é passageiro. O avivamento ele é contínuo. Avivado hoje para sermos avivados amanhã e avivados a depois da manhã. Ou seja, é uma caminhada progressiva na presença de Deus. Todo dia sendo desafiado, mas avivados. Não perder esse vigor. Não permitir que as lutas possam ofuscar a nossa visão de Deus, de forma nenhuma. E aqui nós vimos nos Evangelhos, e aqui nós vamos ver também em Atos dos Apóstolos, o avivamento. A mensagem do livro de Atos, ela transcende a história da igreja primitiva. Ela mostra que o Evangelho ultrapassou as fronteiras de Israel, chegando aos gentios de maneira ímpar, impactante e avivada. O avivamento na igreja primitiva. Isso é lindo porque Atos capítulo 2, ele mostra ali a descida do Espírito Santo, aquele povo foram cheio do Espírito Santo e ali impactou Jerusalém. Veio a perseguição e houve a dispersão. Mas aquelas pessoas eles não se dispersaram e se esconderam, pelo contrário. Eles foram dispersos, mas aonde chegavam, eles pregavam o Evangelho. Aonde eles chegavam, eles divulgavam, eles anunciavam, eles tinham uma alegria, eles tinham gozo na sua alma de falar de Jesus, de transmitir o que eles estavam sentindo, o que eles estavam presenciando naqueles dias. Observe a descida do Espírito Santo. Em Atos 2, é o cumprimento da promessa de Deus feita em 835 a.C., pelo profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. E diz o Senhor que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão sonho, vossos velhos terão visões. Esse é o discurso de Pedro, quando aquele povo estava cheio do Espírito Santo e alguém diz assim: este povo estão bêbado a essa hora do dia, é muito cedo para ele estar embriagado. E Pedro diz: não. O que aconteceu aqui foi o que foi dito pelo profeta Joel. É como se Pedro estivesse dizendo assim: isso aqui é conhecido de todos vós. Que o profeta Joel profetizou esse dia, ele profetizou esse acontecimento, esse momento aqui, que o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Então aqui é o que está, aqui é o que foi dito por ele. Quando Pedro diz que isso era conhecido de todos vós, diz assim: olha, se vocês estivessem atentados para o que as Escrituras está falando, isso não seria motivo de espanto, mas motivo de gozo e de alegria, porque
a promessa está se cumprindo. E isso é importante porque aqui nós vimos esta grande comissão em Mateus 16 e 15 e 18. Dias depois receberam o cumprimento da gloriosa promessa quando foram cheios do Espírito Santo. O Senhor diz, olha, que eles Jesus, ele incumbiu os discípulos de ir por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, mas ele diz assim, ó, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Em Atos capítulo 1, versículo 8, o próprio Jesus diz, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. É até assustador, mas o que Jesus está dizendo é o seguinte, vocês vão testemunhar do que eu fiz. Embora que isso vá consistir vocês ir para a prisão e muitos morrerão, mas vocês se tornariam e se tornarão mártires, mas não vão negar o nome do Senhor, porque vocês receberam poder, porque o Espírito Santo desceu sobre vós. Louvado seja Deus. Isso sim, um verdadeiro avivamento. E um verdadeiro avivamento, ele promove nas pessoas mudança. Mudança de mentalidade. Um avivamento, ele traz uma mudança total na nossa vida. Nós passamos a reconhecer quem de fato é o Senhor na nossa vida e para que nós fomos chamados. Nós somos chamados e escolhidos com o Senhor com um propósito. Propósito de pregar, de ensinar e de fazer discípulo. Esse é o propósito. Ide e fazei discípulo. Ide e ensinai. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Então essa é a proposta da Igreja de Jesus. Ensinar, pregar e fazer discípulo. Esse é o foco do Evangelho e você provou desse avivamento para isto. O avivamento nas epístolas e no Apocalipse. Nas epístolas paulinas, após sua dramática convenção, o apóstolo Paulo ele passou por uma radical transformação de vida de perseguidor. Deus o transformou em pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Não por acaso ele escreveu 13 cartas entre a igrejas e pessoas em suas epístolas destinadas às igrejas. Podemos destacar temas como a justificação pela fé em Romanos, a salvação em 1 e 2 Coríntios, a transformação do corpo por ocasião da volta de Jesus em 1 e 2 Tessalonicenses, o advento da alegria dos salvos em Filipenses 4:4. Todavia, especialmente vale destacar o apelo do apóstolo aos Efésios, mas enchei-vos do Espírito. Esse apelo continua a ecoar atualmente. Isso é importante. O avivamento nas epístolas, nas cartas paulinas. Paulo ele falou de diversos temas, como eu citei algumas aqui, nas suas cartas. Tudo isso era para trazer as pessoas a uma realidade do Evangelho, para que elas vivessem em santidade, para que elas compreendessem a importância de Cristo na vida de um salvo, na vida da igreja. O que essa igreja agora, sendo ela avivada, quais as incumbências que ela estaria comprometendo-se para fazer, disposta a ir, disposta a ensinar, a evangelizar,
priorizar em primeiro lugar na sua vida, zelar por uma santidade, zelar por uma vida santa, não se envolver com as coisas dessa vida que trariam prejuízos, mostrando a excelência de Cristo na vida do cristão. E a importância que Paulo fala de um cristão, de uma igreja, de uma pessoa ser cheia do Espírito Santo. Efésios 5,18, ele diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Paulo está falando ali que chegamos a um entendimento, a uma consciência que nós fomos escolhidos por Deus e separados para viver na vontade dele. Não viver mais para conhecer a vontade de Deus, mas viver na vontade, uma vez que você compreende o propósito. E é interessante que esse capítulo ele mostra como deve ser a nossa vida como cristão e o culto que nós devemos oferecer para Deus. Diariamente, uma vida ligada com Deus, é vida diária. Não é vida de momento, é vida diária com Deus. Paulo traz essa revelação para nós. O terceiro item fala assim: no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, 90 e 96 depois de Cristo, traz revelações singulares a respeito dos fins dos tempos. A revelação de Cristo glorificado, Apocalipse 1:1. A revelação das coisas passadas, Apocalipse 1:19. A revelação de coisas em relação à igreja, Apocalipse 2:3. Em relação às nações, o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, 2 Coríntios 5:10, entrega dos galardões, as bodas do Cordeiro, Apocalipse 4:22, depois de 7 anos em que haverá grande tribulação na terra, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro nos céus, Jesus voltará em glória e será visto por todos os habitantes da terra. Apocalipse 1:7, ele dará fim à grande tribulação, implantará gloriosamente o seu reino milenial. Nesse dia, o mundo viverá o maior e último avivamento da história. Isso é importante. Então, traz o comentador se preocupa em trazer toda essa descrição, falar da importância de sermos avivados e estarmos ligados nessa palavra, fazer dessa palavra realmente o nosso manual de fé, de prática, para que nós possamos a cada dia sermos basilados por esta palavra, para que nós vivamos e desfrutamos do que o Senhor tem preparado para nós. Querido, eu convido a você a se envolver cada vez mais, professor, aluno, se dediquem mais nessa busca, experimente mais e mais de Deus, busque essa presença, busque este conhecimento para que você possa experimentar deste avivamento e você sentir na sua vida como é glorioso, como é maravilhoso, como é gratificante. Você é uma peça fundamental nesta obra para ser um verdadeiro atalaia de Deus, falar das boas novas. Queridos, que Deus abençoe você. E eu quero fazer um convite, que você se inscreva neste canal, que você compartilhe esta mensagem, que você comente, que você deixe o seu like, para que outras pessoas elas possam ver, elas possam desfrutar. Nós temos uma página no Facebook, Assembleia de Deus, Luz do Mundo. Queridos,
Se você visitar essa página, você vai ver o quanto que nós temos trabalhado em benefício do reino de Deus, com crianças, com adolescentes, com pré-adolescentes, com jovens. Você vai ver N fotos, N vídeos, professores preparados que se empenham em fazer a obra de Deus. Também nós temos um grupo também no Facebook. Está lá, mensagem, reflexões. Faça parte desses grupos, compartilhe, nos ajude orando e com este grupo para que nós possamos divulgar cada vez mais o Evangelho. Se inscreva no canal no YouTube, deixa aí o seu comentário e nos ajude em oração divulgar a palavra de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe de forma poderosa, em nome do Senhor Jesus.